quando surge o viverde imponente. Ó, mas já, não deu nem tempo de anunciar aqui o Lucas Herrero. Ailton Dias tá com o dedo nervoso. Aí, Ailton Dias, já o hino do Palmeirense, Ailton Dias. É isso, mas merece, porque o Palmeiras hoje... Palmeirense hoje tá comemorando. Se a sexta-feira já é coisa linda naturalmente pro palmeirense, então hoje é uma sexta-feira coisa linda ao cubo, não é ao quadrado, porque o Verdão despachou o Corinthians no Allianz Parque. Que jogo, hein, Lucas Herrero? Bom dia. Sexta-feira, coisa maravilhosa, então, Ricardo Capriotti. Muito bom dia a você, bom dia também a Silvânia e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. A gente fala muito sobre os feitos do Verdão nessa era Abel Ferreira, depois do início do patrocínio da Crefisa, lá atrás, em 2015. Mas o que o Palmeiras fez nessa semana foi algo espetacular, nos últimos 7 dias. Foram 3 clássicos e 3 vitórias. Na quinta-feira passada, vitória diante do São Paulo. No domingo, vitória diante do Santos. E ontem, mais uma vitória agora sobre o Corinthians por 2-1. Rafael Veiga, 20º pênalti cobrado, 20º pênalti convertido. Ele abriu o placar para o Verdão. Depois houve um empate em mais um pênalti polêmico que a gente vai deixar para discutir em instantes. Marcado e convertido pelo Roger Guedes. E o segundo gol do Palmeiras foi marcado pelo Danilo, o homem da partida, o cara do Palmeiras nesse clássico, anulou o Renato Augusto, sofreu o pênalti do primeiro gol e marcou o segundo, com muito oportunismo, sendo aquele tão sonhado camisa 9 que falta do Palmeiras, mas que o camisa número 28, Danilo, foi para as redes, atuando como um centroavante, na voz de Vinícius Costa. 23 minutos de bola no escanteio para o time do Palmeiras, bater Scarpa, partiu para a bola, bateu, levantou, toque de cabeça, pegou, largou, Danilo, entrou, tocou! Escanteio de Scarpa, na primeira trave o Zé Rafael desvia. Grande Danilo, camisa 28 do Palmeiras, 20 anos de idade, apenas a completar 21 agora no mês de abril e ainda não foi lembrado pelo técnico Tite. Quem sabe essas atuações consecutivas decisivas façam com que o treinador... Deixa ele lá no Palmeiras. Assim como a gente tem outros destaques desse clássico, né? Na verdade, os números do Palmeiras que chega a 29 pontos. Tá invicto ainda, em 11 jogos são 9 vitórias e outros 2 empates, e o Palmeiras conquistou o direito de decidir em casa até a decisão, até a grande final do Campeonato Paulista, caso avance até lá. Nenhum clube consegue chegar ao Palmeiras, consegue encostar no Palmeiras mesmo que vença todos os jogos de quartas e semifinal, e o Palmeiras empate essas partidas. O Palmeiras está com uma vantagem muito grande de 9 pontos para o segundo colocado, que é justamente o Corinthians, por isso que tem essa vantagem de decidir em casa enquanto for avançando no campeonato estadual. Já do lado do Corinthians, Vitor Pereira com trabalho de 2 semanas ainda, né? Comparado com o trabalho de 2 anos do Abel Ferreira, disse que tem muita coisa a fazer, falou que não tem varinha mágica para arrumar o Corinthians de uma hora para outra. Corinthians ficando com 20 pontos, ainda com essa segunda melhor campanha. Domingo pega o Novo Horizontino fora de casa às 4 horas para tentar manter essa segunda colocação, já que o São Paulo também tem 20 pontos e também está ali buscando chegar com a segunda melhor campanha do Paulistão. Agora, falando sobre as polêmicas, é importante a gente pontuar 2 coisas. O árbitro da partida tinha 23 anos e a Federação Paulista merece ser responsabilizada porque, independentemente de ter polêmica ou não, e a gente sabe que derby sempre tem polêmica, o centro das críticas foi a idade do árbitro. Então, de qualquer forma, não era para ter colocado um árbitro tão jovem para apitar uma partida como essa, o senhor Matheus Candansan. Segundo ponto, os pênaltis, eles são polêmicos, poderiam ter sido marcados ou não, mas não são absurdos. A gente já viu várias e várias vezes esses pênaltis serem marcados no Brasil. Tanto pênalti em cima do Danilo, que foi cometido pelo Gil, com as 2 mãos acabou deslocando o jogador do Palmeiras, quanto pênalti do Roger Guedes, que foi feito pelo Murilo, zagueiro do Palmeiras. São pênaltis discutíveis, mas não pênaltis inventados. Primeiro, inclusive, com o auxílio do árbitro de vídeo. E, um terceiro ponto, sabendo que esses pênaltis são marcados no Brasil, ninguém vai falar da falha dos juvenis que foram tanto o Gil, que é muito experiente, como o Murilo. Esses 2 caras, os 2 zagueiros, não podem chegar com o braço aberto dentro da grande área. Tudo bem, o pênalti fora do Brasil pode não ser marcado?
Beleza, mas no Brasil esses pênaltis são marcados. E mesmo assim os zagueiros ficaram com os braços abertos e não deixaram os jogadores adversários passarem. E o pênalti foi marcado, os pênaltis foram marcados. Então é responsabilização da Federação Paulista, de quem cometeu os pênaltis, e é claro que a gente vai debater também a forma como esses pênaltis são marcados no Brasil. Eu não marcaria nenhum dos dois, mas que não são absurdos, não são absurdos, Capriotti. Eu também não marcaria nenhum dos dois pênaltis. Para mim, os dois pênaltis... O primeiro, que foi pro Palmeiras, né, do Gil, é um pênalti que, se é fora da área, certamente ele não marcaria. E aí depois o segundo, o pênalti pro Corinthians, foi meio que na base da compensação, sabe? O cara ficar com aquele peso na consciência, só esperando uma outra oportunidade para poder compensar, que é algo que árbitro brasileiro adora fazer, compensar. Mas o fato é que algumas profissões você não pode abrir mão da experiência. E árbitro de futebol é uma delas. Você não pode abrir mão da experiência com árbitro de futebol. O rapaz ontem, é um menino, né? Tem 23 anos de idade. Você olhava para ele, você viu terror no rosto do rapaz. Ele 40 mil no Allianz Parque. Ele estava assustado, ele estava com... O terror estava estampado no rosto dele. E não dá, não é? Por um jogo desse porte, desse tamanho, você tem que ter experiência em campo. Ah, mas os árbitros são ruins, precisa de renovação. É fato, é verdade. São ruins, é preciso renovação, mas com cuidado. Esse rapaz não apitou jogos da Série A2. Ele pulou já da Série A3, Série A4 para a Série A1. Então não dá, por mais talento que ele tenha, por mais potencial que ele tenha, você não pode fazer uma transição como essa numa profissão tão importante que sofre tanta pressão como é árbitro de futebol. E tomara que a carreira do rapaz não seja colocada em risco depois da arbitragem de ontem, não é? Que ele tenha outras oportunidades, mas que faça o caminho correto, o caminho que precisa ser trilhado por um árbitro de futebol para poder chegar ali na faixa dos 30 anos de idade, 28 se a gente for antecipar um pouquinho, já com rodagem e pronto para apitar jogos importantes, grandes, com bagagem, para não entrar assustado como ele entrou ontem no jogo, no clássico do Allianz Parque. E até mesmo a condução da partida, marcando algumas faltas que não deveriam ser marcadas, dando cartões amarelos que foram discutíveis, o critério dele também não foi muito bem seguido, pelo fato também da gente ter toda essa pressão em cima de um árbitro de apenas 23 anos. Pra gente passar a conta e fechar a conta e passar a régua, vamos com Copa do Brasil. Ontem os últimos dois classificados, o Juventude venceu o Real Noroeste por 1-0, Goiás fez 1-0 no Criciúma e também avançou. Sorteio no dia 28 com equipes vindas da Libertadores, com o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Verde e também o campeão da Série B, jogos de ida e volta sem o gol fora de casa. Na Liga Europa, o Barcelona se classificou diante do Galatasaray para as quartas de final da competição, de virada com gols de Pedri e Aubameyang. Teremos daqui a pouquinho o sorteio. Às 8h30 da manhã, horário de Brasília, o sorteio das quartas de final da Liga Europa e às 8, daqui a menos de 1h30, o sorteio das quartas de final da Champions League. E é claro que você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Herrero. Até daqui a pouco. Até.